de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, justiça de Deus sobre toda injustiça. Tu és o juiz de toda a terra e te pedimos justiça total e completa. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade, das contrariedades e pedimos a tua bênção, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa entrada e a nossa saída. E eu oro, Senhor, por cada pessoa que entrou aqui nessa oração, ansioso, preocupado, com muitos desafios nessa semana, com grandes responsabilidades. Nós consagramos essa semana a Ti e pedimos, Pai, sabedoria do alto, pedimos livramento do Senhor, pedimos provisão e a manifestação da justiça do Senhor. Tudo aquilo que foi tirado das nossas mãos, tudo aquilo, Senhor, que de alguma maneira perdemos no caminho, que o Senhor possa trazer uma restauração, uma restituição. Meu Pai, eu oro por aquelas pessoas que estão pedindo justiça de Deus, que estão clamando pelo Senhor, estão pedindo a graça, estão pedindo o favor do Senhor sobre a sua vida. Meu Pai, Tu não desampara ninguém. Essa pessoa que está clamando, essa pessoa que está orando agora, essa pessoa que gostaria, Senhor, até mesmo de dar o melhor para os seus filhos. Essa pessoa, meu Deus, que dia a dia ela tem se dedicado, que o Senhor possa derramar graça sobre ela, que o Senhor possa dar vitória sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção e o Teu favor, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Eu quero dizer a uma pessoa que está me ouvindo nesse momento, que tem trabalhado intensamente, luta para sobreviver, luta pela sua casa, luta pela sua família. Não se sinta envergonhado, porque o nosso Deus é Deus de milagres. O Senhor, Ele tem o poder de lhe ajudar, Ele tem o poder de intervir na tua vida e creia, dias melhores virão. Então não baixe a sua cabeça, levanta o seu ânimo. Josué capítulo 1, verso 8 ao 9 para você. Seja forte, seja corajoso. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te sustentar, seja você quem for que está me ouvindo nesse momento. Amém? Hoje estamos começando um propósito de 7 dias, um propósito pela justiça, justiça total. Foi essa a direção que Deus me deu. Nós vamos estar clamando por justiça, sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda inveja. E eu convido você a mergulhar nesse propósito com toda a sua fé, com toda a sua intensidade. Você que clama por justiça, está aqui a oportunidade para você clamar junto conosco e ter a ação sobrenatural de Deus sobre essa situação. Nós estaremos orando às 6 da manhã e às 18 horas, de hoje até domingo. E eu não sei, sabe o porquê que o Senhor me dirigiu a clamar por isso, a orar por isso essa semana. Mas Deus sabe. E eu quero convidar você a mergulhar de cabeça junto comigo nesse propósito e cremos que veremos grandes coisas. Amém? Eu quero compartilhar um testemunho aqui para você, o testemunho da Beatriz, e ela escreveu assim: Deus seja louvado. Em 2021 entrei em depressão e permaneci assim por 3 anos. Fiquei trancado em casa, larguei o trabalho e tudo mais. Chorava se meu marido abrisse a porta. Um dia, uma assistente social que fazia visitas mensais passou pela minha casa. Contei a minha situação e ela me indicou suas orações, pedindo que eu as acompanhasse diariamente, e assim fiz. Passei a ouvir as orações todos os dias, de manhã e à noite, e fui acreditando cada vez mais em um Jesus vivo. Um dia eu disse: meu Deus,
Eu não sei fazer nada além de dar aulas. Sou professora, tenho 62 anos. O que será da minha vida? Alguns dias depois, recebi a notícia de que o Estado estava chamando professores em um concurso de 20 anos atrás. E meu nome estava lá. Levantei, fui atrás de tudo o que precisava, confiando e orando. E em agosto de 2024, assumi o concurso, realizando o meu maior sonho. Hoje agradeço pelas bênçãos que recebi e continuo recebendo, pois Deus é o Deus do impossível. Obrigado por tudo o que tens feito. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Que lindo o seu testemunho, Beatriz. Que coisa linda, olha só, gente. Lembra que eu estou sempre dizendo para você compartilhar as orações? Lembra disso? A Beatriz, ela estava em depressão fazia 3 anos. E uma assistente social que cruzou pela casa dela falou para ela das orações. E ela começou a acompanhar. Diariamente, Deus a levantou das dores da alma que estavam prendendo ela. Abriu uma porta de emprego extraordinária. Restaurou a vida dessa mulher. E graças a Deus, essa mulher, ela conheceu o Cristo vivo. Aquele que muda histórias. Aquele que salva. Aquele que liberta. Aquele que transforma. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Não peço e nunca pedi para nenhum de vocês colocarem a fé em mim, mas estou sempre dizendo, coloque a fé em Jesus Cristo, porque Ele pode mudar a sua história. Amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilhe essa oração, porque alguém próximo de você está precisando. Mande para essa pessoa essa oração, mande para grupos, mande para a família, vamos compartilhar. Amém? E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. No Salmos 27, verso 8, a Bíblia diz: quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Será que nós temos buscado a face de Deus? Será que temos procurado entender o que Deus está nos dizendo? Qual é a direção de Deus para esse tempo, para essa semana? O que Deus quer que nós façamos? O tema da palavra de hoje é enfrentando o vento. O vento de Deus. O vento que sopra e que muitas vezes nós não conseguimos discernir. A Bíblia diz de onde ele vem ou para onde ele vai. Mas devemos perceber as movimentações. Não só do que está acontecendo no natural, mas também as movimentações do espiritual. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no cenáculo e de repente se ouviu o som de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o vento de Deus. Nós precisamos receber da presença do Espírito Santo para dirigir os nossos passos, para nos guiar. Os moinhos de vento que estão de frente para o vento ilustram de alguma forma qual deve ser a nossa atitude como cristãos na vida. Sempre encarando o vento divino, recebendo sua brisa e nos movendo com a sua força. Como Deus está se movendo? O que o Senhor quer me dizer? Isso nós precisamos descobrir. Não podemos caminhar de forma cega na vida, sabe, deixando com que as circunstâncias nos conduzam ou deixando com que as pressões da vida nos levem. Nós precisamos ter uma direção de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor, Ele nos revele e nos mostre qual o caminho a seguir, para onde devemos ir, o que fazer em uma determinada situação. Você já reparou como algumas coisas que você não busca, de alguma maneira chega até você? E você pensa assim, puxa, mas isso não é nem responsabilidade minha. Mas se Deus trouxe aquilo para você, pode ser o vento de Deus querendo que você resolva aquela situação. Pode ser o vento de Deus querendo, sabe, que você ajude ou que você passe aquilo para alguém
que você sabe que pode resolver. Nós não escolhemos algumas batalhas. Tem batalhas que você pode escolher entrar ou não, porque Deus não quer que nós lutemos todas as batalhas, mas tem batalhas que você não escolhe e elas vêm para você. E cabe a você discernir por que Deus está permitindo aquilo. O que Deus está falando com aquilo? Sempre há um propósito divino que nós precisamos discernir do porquê que Deus nos colocou em alguns lugares, o porquê que Deus nos tirou de um lugar confortável e nos levou muitas vezes para uma zona de guerra, onde temos desafios constantes e temos que lidar com pessoas contrárias e com pessoas que não gostam da gente. Como discernir essas coisas? Como discernir o tempo? Sabe aonde Deus afasta todo mundo de você? O porquê que Deus está movendo esse vento? Está espalhando pessoas que estavam próximas de você? E tudo isso é um propósito do Senhor. O cristão que ama a presença de Deus sempre se levanta em busca da brisa do Espírito Santo, buscando entender o que Deus está falando, o que Deus está querendo, o porquê que Deus tem dito algumas coisas, qual que é o propósito de Deus, qual que é o propósito de Deus de ter aberto aquela porta e de ter fechado aquela que você tinha tanta esperança e expectativa de que era para você. Bem, Ele está sempre atento às suas voltas e disposto a se mover com o que o Espírito Santo lhe diz. A pessoa que ama a direção de Deus, que enfrenta o vento, que quer discernir o que Deus está falando, ela, sabe, não se entristece com as circunstâncias, mas procura entender o porquê que Deus tem permitido certas coisas, o porquê das permissões divinas, o porquê de algumas batalhas e o porquê, sabe, que Deus tem chamado você para mais oração, para mais jejum, para mais entrega. O porquê que Deus trouxe um convencimento no teu coração em relação a um pecado, a uma mentira, a um comportamento equivocado. Por que o Espírito Santo está levando você, sabe, para uma santificação, para uma mudança de vida? O porquê que Ele tem dito para você, levanta dessa mesa, para de andar com essa pessoa? O Espírito Santo, o vento do Espírito, quando sopra sobre nós, ele vem e ele enche um lugar. Você ouve, sabe que Deus está falando de mudança para você, Deus está falando que você precisa mudar o rumo, mudar a direção da sua vida. E quando você compreende o que Deus quer dizer, é um alívio para a sua alma, mas é desafiador também. Imagine-se como um moinho, procurando sempre receber o vento de Deus, a vida de Deus em seu coração. Alguns convidaram Jesus para viver em seu coração, mas o deixaram sentado em uma poltrona na sala e esqueceram que Ele está lá para receber todo o louvor e toda a adoração. Onde Cristo está na sua vida? Será que Cristo está apenas num cômodo ou será que Ele já encheu a casa? Será que Ele já está em todas as peças? Será que Ele já está em toda a sua vida? O Senhor Jesus, falando sobre a vida humana, Ele falou que a nossa vida é como uma casa, que se for construída na areia, que se for construída sem os alicerces certos, quando vêm as pressões, quando vem a chuva, quando vêm os ventos contrários, os ventos que não são de Deus, aquela casa cai, ela não consegue subsistir. Mas uma casa que foi movida pelo vento de Deus, uma casa que está alicerçada na rocha que é Cristo, de uma pessoa que obedece a Deus, de uma pessoa que segue as instruções do Espírito Santo, que anda na palavra, quando vem os ventos contrários, quando vem a força da água, aquela casa, ela permanece firme e inabalável. Nós precisamos permanecer firmes na presença de Deus. Por isso precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos deixar com que o Espírito Santo ele nos movimente. Precisamos deixar com que o Espírito Santo ele encha todas as áreas da nossa vida. Não damos a honra
ao nosso grande convidado, que mais do que um convidado, é o dono da nossa vida, e ele se chama Cristo. Hoje eu quero desafiar você a buscar a presença de Deus, a colocar os seus olhos no Espírito Santo, no mover de Deus, no que Deus está querendo fazer na sua vida. Porque há pessoas que perderam a direção. Há pessoas que acham que estão certas e podem estar erradas. Você acha que uma coisa é boa para você, mas de repente vem o vento do Espírito, e o vento do Espírito diz para você: não, isso não é bom. O vento do Espírito vem, e o vento do Espírito ele sopra sobre a sua vida, e você entende que Deus está lhe dando um norte para algo. E você pensa da seguinte maneira: puxa, mas será que essa é a vontade de Deus? Mas o Deus que servimos é um Deus dinâmico, que sempre vai nos levar para fluir no Espírito, que sempre vai nos levar para sermos guiados pelo Espírito. Coloque seu rosto na direção do Espírito Santo e fique satisfeito com esse vento que está enchendo a sua vida, que encheu a casa no Pentecostes e que também enche a nossa vida. Quando o mover de Deus vem sobre nós, o mover de Deus nos leva para uma vida mais próxima da face de Deus. O mover de Deus, como disse o salmista, no Salmos 27:8, ele ouviu: buscai o meu rosto, e o meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Há momentos que Deus vai nos chamar para uma busca mais intensa. É o vento do Espírito soprando. É o vento do Espírito dizendo: faça isso. Eu vim do sul do Brasil. Agora, esse final de semana, eu fiquei 3 dias ministrando. Ministrei em Novo Hamburgo, ministrei em Caxias do Sul, ministrei em Farroupilha. Foram 3 dias semeando a palavra em 3 lugares diferentes. E eu pude ver que foi o vento do Espírito que me levou para ministrar naqueles lugares, para abençoar a vida daquelas pessoas. Eu me senti honrado por Deus, por Ele ter me escolhido para servir aquelas pessoas, ouvir os seus testemunhos, ver a maravilhosa e tremenda graça que Deus tem derramado, sentir o vento do Espírito avivando aquelas pessoas, as crianças. Sabe, é incrível quando você sente que é Deus te movendo, quando você sente que é Deus guiando você a fazer algo. Quanto tempo faz que você não sente Deus te guiando para algo? Quanto tempo faz que você não sente a brisa do Espírito Santo, sabe, lhe levando para uma vida de mais entrega, para uma vida de mais integridade, aonde Deus está corrigindo o teu caráter, aonde o Espírito Santo está trabalhando nas entranhas da tua alma, do teu ser? Quanto tempo faz que isso não acontece? Por isso, o vento do Espírito está soprando. Enfrenta esse vento hoje. Enfrenta o vento do Espírito, porque o Espírito Santo está dizendo para você: busque a minha face. Eu tenho novas direções para a tua vida. Busca o meu rosto, eu vou falar contigo. Busca a minha face, eu vou mostrar para você o que eu quero para a sua vida. Esse vento soprou também sobre a vida de Saulo, quando ele estava perseguindo os cristãos. Então ele teve uma experiência na estrada de Damasco, e o Senhor falou a Ananias, o Senhor disse: eu quero que você vá, impõe as mãos sobre Saulo, para que ele retorne a ver. E Ananias disse: não, Senhor, esse homem é terrível, eu ouvi algumas histórias pesadíssimas sobre ele. E o Senhor disse: não, vai, porque eu vou mostrar para você como ele é um vaso escolhido para mim. O vento do Espírito estava soprando sobre Saulo. Quando o vento do Espírito está soprando sobre alguém, Deus envia profetas a ele. Quando o vento do Espírito está soprando sobre alguém, Deus movimenta a fé daquela pessoa. Deus envia alguém para, orar por você. Deus envia alguém para entregar uma palavra para você, porque esse é o vento do Espírito Santo. Glória a Deus. Receba o vento do Espírito Santo, porque novas direções, novidades vêm sobre o teu caminho, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Deixa eu abrir aqui. E eu quero convidar você, hoje
nós vamos ter, hoje e amanhã, na verdade, nós vamos ter aula dentro da Academia Quino Global e você não pode perder. Eu convido você a estar junto comigo dentro da Academia Quino Global. É uma escola online que eu tenho e você pode estar junto conosco. O link está aqui na descrição. E depois da aula de hoje, eu estarei dando algumas direções, conselhos. Vai ser maravilhoso. Você que é meu aluno na academia, eu te espero. E você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno, tá bom? Também estamos em lançamento do nosso Café com Jesus Kids. Olha que tremendo. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, conta a história para criança, Davi e Golias, a fé que vence gigantes. E aqui conta a história de Davi. E na outra página, olha só, tem o desenho para a criança pintar. Aí tem várias histórias, tem brincadeiras no final, mas o mais importante é que tem a palavra de Deus para abençoar a criança. E junto com o Café com Jesus Kids, a gente está enviando esse kit de canetinha para as crianças, tá? Que vai junto. É um kit para as crianças poderem pintar, se divertir e aprender a palavra de Deus. Você pode adquirir para dar de presente para outras crianças. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Você pode entrar lá no meu site www.vinicius7.com.br e adquirir o kit Café com Jesus Kids. E esse aqui é o Café com Jesus para adultos, né? Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Deixa eu só mostrar para você. Olha que tremendo que é por dentro. Tem o versículo bíblico, uma oração para você para aquele dia, as direções para o dia. E aqui embaixo você vai escrever a sua própria oração. Amém? Nossos livros vão te ajudar, vão ser bênçãos, mas não esqueça, leia a Bíblia primeiro. E depois de você ler a sua porção diária da Palavra de Deus, daí você leia o devocional. Certo? Essa é a ordem certa das coisas, não inverta. Muito bem. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Você me perdoe que a minha voz, eu preciso restaurar ela. Eu passei 3 dias de evento, fora os 3 dias de evento. Eu fiz muitas lives, atendi muita gente, dei conselho para pessoas. Então, a minha voz está no limite do limite. Como diz o gaúcho, está na capa da gaita, mas Deus vai renovar, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu dar um recado aqui para você hoje, à noite, eu vou fazer a oração ao vivo. Quando terminar a minha oração, nós vamos ter uma ministração sobre família, sobre casais, hoje e amanhã, tá? Então, depois que acabar a minha oração, quando acabar a minha oração, já vai entrar imediatamente o evento de casais. Por que esse evento de casais hoje e amanhã? Porque Deus me direcionou a abençoar as famílias esse mês de outubro. Nós queremos fazer uma oração especial pelas famílias, pelos casamentos.
E eu convidei 2 amigos meus para ministrar. Hoje vai ministrar um amigo e amanhã vai ministrar outro amigo depois da oração. Então eu gostaria que você se organizasse para estar conosco hoje, tá? Quando acabar a minha oração, você vai ver, vai entrar o louvor e depois vai entrar uma ministração especial sobre família e uma oração especial hoje e amanhã, ok? Muito bem, então já deixei todo mundo avisado. Eu quero fazer uma oração por você agora. Posso orar por ti? Amém? E essas dores que você tem tido no estômago, seja você quem for que está aqui nessa live, eu quero liberar uma palavra de cura e uma palavra de saúde, em nome de Jesus. Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Se Deus me deu a direção dessa palavra para essa semana, eu creio, Deus vai fazer justiça. Tem gente aí que está clamando por justiça. Então, entre com fé nesse propósito. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu oro agora e eu peço, toque-os com o teu poder e com a tua graça. A minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que cada pessoa seja visitada pelo teu poder, seja visitada pelo teu sobrenatural. Quebra as barreiras, desfaz as amarras e que todo tipo de maldade contra a vida dessa pessoa não prevaleça. Meu Deus, nós oramos por justiça total e completa agora. Que todo o plano de Satanás seja cancelado, todo o plano do inimigo seja desfeito e que o Senhor dê vitória a essa pessoa. Meu Deus, eu oro por justiça de Deus tocando na vida dela, justiça de Deus tocando na casa dela. Oro, Senhor, por toda mulher que está doente e por todo homem também que está doente. E eu declaro saúde sobre a vida de cada um deles. Jesus, tu cura e a nossa fé está em ti. Por isso, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde ao teu corpo físico. Saúde sobre você agora. Receba o toque de Deus. Receba a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos uma visitação do céu sobre essa pessoa. Visita agora, Pai, e que esse dia seja marcado por respostas divinas. Esse dia seja marcado por provisão. Esse dia seja marcado pelo sobrenatural de Deus, no nome de Jesus Cristo. Visita cada filho e cada filha do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana na paz do Senhor. Às 9 da manhã vou estar aqui com vocês, certo? 9h45 vou estar na Academia Kindle e às 18 horas vou estar ao vivo aqui junto com vocês na oração. Deus